A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, irá fazer parte de uma comissão interinstitucional que vai trabalhar na elaboração da regulamentação por meio de decreto da Lei Anticorrupção no âmbito estadual. Para falar justamente sobre esta regulamentação, a gente conversa agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã, no quadro Direito em Pauta desta segunda-feira, com o presidente da Comissão de Fiscalização dos Gastos Públicos e do Combate à Corrupção pela OAB Mato Grosso, o advogado Ivo Matias. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é um prazer novamente estar aqui com vocês para tratar desse tema interessantíssimo para a nossa sociedade. Qual que é a base jurídica ou a proposta para vocês participarem desse processo da elaboração desse decreto estadual? Pois bem, nós da OAB, essa comissão em especial, foi criada exatamente para cuidar desta matéria da corrupção. Então, logo o governo federal promulgou a Lei 12.846 e, em março deste ano, através do Decreto 84/20/2015, que regulamentou esta legislação, a OAB criou esta comissão e nós temos participado ativamente disso através de membros dessa comissão que elaborou uma minuta, ou seja, uma proposta de regulamentação desse decreto no âmbito estadual. Já tem alguns meses que esta proposta está no governo estadual. Lembra, gente, essa lei federal, a 12.846, cite algumas características, alguns estatutos dessa lei. Fundamentalmente, ela busca responsabilizar os empresários, os entes públicos, no que se refere a combate à corrupção. A legislação até então, deixava a desejar em relação a isso, e agora passa-se a responsabilizar não só pelo aspecto criminal, mas também do aspecto patrimonial. Porque antes punia só políticos e agora pune também empresários, é isso? Também os empresários e também os entes públicos que estão envolvidos nas questões que surgirem. E o decreto 84/20, o que ele trata em relação a essa lei? Em síntese, ele busca regulamentar a aplicação da lei, ou seja, estabelecer normas para a aplicação real e na prática dessa legislação federal. Agora, em nível federal, nós temos também 10 propostas do Ministério Público Federal que também estão embasando esse estudo da OAB Mato Grosso aí no combate à corrupção aqui no estado. Cite para a gente algumas dessas propostas do MPF. Nós participamos no sábado pela manhã de uma reunião de debate a respeito desta movimentação do Ministério Público Federal e naquela ocasião nós trouxemos a síntese desse trabalho, que é a relação de 10 itens no que se refere a mudanças, aperfeiçoamento na legislação, principalmente a legislação penal, que busca a aplicação de penas mais severas, não só da parte de punição da pena propriamente, mas também da restituição daquele prejuízo que se causou ao erário público. É porque, vamos dizer, popularmente a gente ouve as pessoas comentando nas ruas que aqui que adianta prender o político, o empresário, se o dinheiro que ele roubou, o dinheiro público que ele roubou, ele não vai devolver para os cofres da União, do Estado ou dos municípios. E essas propostas do MPF tentam ressarcir, então, quem roubou o dinheiro público e foi condenado por isso, tem que devolver o dinheiro aos cofres. Justamente. Inclusive com bloqueio de bens, principalmente nessa questão de restituição do prejuízo causado, é uma coisa importantíssima. E eu quero enfatizar que este trabalho do MPF deve ser abraçado pela sociedade, porque é um abaixo-assinado que está se circulando para obter 1,5 milhão de assinaturas para que essa legislação possa ser aperfeiçoada efetivamente. Entra como um projeto de iniciativa popular lá no Congresso Nacional em Brasília, é isso? Isso. Eu gostaria de pontuar que a sociedade finalmente está se despertando para essa importância da participação social nessa questão da corrupção. E não só o MPF, mas também a maçonaria e a sociedade em geral iniciou em Barbacena, hoje está difundido no Brasil todo. Essa semana nós tivemos reuniões com os 3 grão-mestres das 3 potências maçônicas, que está desempenhando também um trabalho de abaixo-assinado, também nesse foco no combate à corrupção. Barbacena, cidade lá de Minas Gerais. Minas Gerais. Um outro efeito que se busca com essas 10 propostas do MPF é o sistema de justiça mais eficiente. Como que é hoje e o que está sendo proposto? São várias medidas, principalmente no que se refere à demora na prestação jurisdicional. E é um tema que eu reputo extremamente importante, porque tem crimes bárbaros aí que se prescrevem e não sequer chega a julgamento. Portanto, essa medida do Ministério Público Federal, é evidente que é uma proposta, isso não é um texto acabado, vai ser submetido
apreciação do Congresso Nacional, que será aperfeiçoado com certeza. Vamos falar do encaminhamento, da metodologia. No caso federal, o senhor citou aí, o MPF, o Ministério Público Federal, está colhendo, a proposta é colher no mínimo 1,5 milhão de assinaturas em nível de Brasil, para que esses eleitores, esse 1,5 milhão, apresentem esse projeto de iniciativa popular lá em Brasília, para deputados federais e senadores. Exato. Agora, aqui em Mato Grosso, vai ter que ter essa coleta de assinaturas para a gente fazer uma lei estadual, ou o próprio governo de Mato Grosso pode encaminhar esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa? Na realidade, é um abaixo-assinado em âmbito nacional. É um projeto focado unicamente no âmbito federal. No âmbito estadual, nós vamos coletar assinaturas do mesmo projeto, ou seja, mudança do Código Penal e mudança do Código de Processo Penal, para que essas leis sejam aperfeiçoadas e que essas ilegalidades que se cometem sejam efetivamente punidas e punidas com bastante rigor. Porque nós vemos que, embora não seja penalista, no mais das vezes, a nossa legislação penal deixa muito a desejar. E hoje nós vemos aí a mãe de toda sorte de corrupção é a impunidade. Agora, nessa questão penal, entraria aí essa polêmica da redução da maioridade penal, ou isso não está sendo tratado? Nesse abaixo-assinado, esse aspecto não está sendo abordado. Nós estamos falando de um lado da história aí, da indignação do cidadão brasileiro, da população, da sociedade brasileira e esse encaminhamento para Brasília. Agora tem um outro lado da história aí. Até que ponto que deputados federais e senadores e a presidência da República vão transformar esse anseio da sociedade brasileira em lei de fato? É um aspecto importante porque a participação social vai pesar muito nisso. Nós vemos que até hoje os nossos legisladores, lamentavelmente, legislam em causa própria, no mais das vezes. Tem raras exceções, mas isso é corrente. Então, é fundamental que a sociedade brasileira, que está se organizando cada vez mais, continue nesse trabalho. É fundamental que o cidadão saiba dos seus direitos. Fundamental que o cidadão saiba que ele pode e deve fiscalizar a coisa pública. Então, não é deixar só na mão dos deputados, dos vereadores e enfim, dos políticos, mas sim se organizarem como sociedade civil para fazer valer os seus direitos. Quem está vendo essa entrevista e quer participar desse processo, quer dar assinatura para que essas propostas vinguem, sejam votadas e aprovadas em Brasília e de fato aconteça no Brasil, procura quem? Alguma instituição? Tem algum local para essa coleta da assinatura? Em especial esse do Ministério Público Federal, nós temos a informação de que no site dele já está disponibilizado, inclusive todo o material, toda a informação está no site do Ministério Público Federal. E toda a sociedade deve abraçar essa causa, multiplicar. Isso aí já tem algumas organizações que estão fazendo um total apoio a esse movimento. E com relação ao abaixo-assinado, que a maçonaria e várias entidades civis estão participando, as lojas maçônicas estão desempenhando esse trabalho. Está sendo feito um conjunto de atividades para que esse trabalho seja difundido em toda a sociedade de Mato Grosso. Muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Jornal do Manhã. Boa campanha para arrecadar essas assinaturas. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.